E aí, meus chifrudinhos? Milena por aqui hoje para apresentar o fechamento do mês de abril de 2026 da carteira de investimentos do Boizão. Olho na tela. Nós estamos começando mais uma análise detalhada da nossa carteira de investimentos. Quem acompanha o nosso pasto já sabe muito bem, o segredo da riqueza não tem nada a ver com mágica, é puramente o plantio constante de boas sementes financeiras para a gente poder colher um futuro farto. Hoje a gente vai destrinchar o nosso fechamento mensal de abril de 2026. A ideia aqui é literalmente abrir os portões da fazenda e mostrar na prática como uma estratégia de investimento inteligente se comporta mês a mês. Vamos entender de perto como aquelas sementinhas que a gente plantou lá atrás estão se transformando em árvores robustas e cheias de frutos. E para dominar essa estratégia, o nosso mapa de hoje passa rapidinho pelos nossos proventos da colheita de abril. Depois a gente olha a rentabilidade contra o CDI, a nossa atual divisão da carteira, as comprinhas do mês, as metas para os próximos passos e a gente fecha com a nossa grande rota de fuga da Previdência Social. Bora direto para a parte 1, proventos, a nossa colheita de abril. Olha só, na vida do campo, não adianta absolutamente nada ter uma fazenda linda de cair o queixo se ela não produz. No mundo dos investimentos é exatamente a mesma coisa. Os dividendos são o nosso leitinho pingando todo mês, a nossa safra sendo colhida fresquinha, é a recompensa financeira de quem tem a paciência e a disciplina de segurar os ativos na carteira. E a nossa colheita de abril de 2026 rendeu exatos R$ 418,17. Pode até parecer só um númerozinho na tela, mas prestem atenção. Isso é dinheiro real, dinheiro gerado de forma totalmente passiva, caindo direto na conta sem que ninguém precisasse suar a camisa um minuto sequer a mais por isso. É a prova cabal de que a nossa estratégia funciona. O gado está engordando e o pasto está rendendo muito bem. Agora, dando um passo para trás para olhar a imagem completa, desde o comecinho da nossa jornada, a carteira já acumulou mais de R$ 9.075 só em proventos. E a gente nem precisa abrir o patrimônio total absoluto aqui para entender o tamanho do poder dessa máquina. Passada a marca de R$ 9.000 mostra a força absurda que tem a consistência e os juros compostos. É o famoso efeito bola de neve acontecendo bem na nossa frente. Cada dividendo reinvestido vai lá e compra mais ativos que vão gerar ainda mais dividendos na rodada seguinte. E quem será que são as grandes campeões que estão carregando esse piano? Nos últimos 12 meses, a gente tem 3 vacas leiteiras que simplesmente deram um show. A BB Seguridade, a famosa BBSE3, foi a verdadeira rainha do pasto, garantindo impressionantes 13% de toda a nossa arrecadação de proventos. Logo atrás veio o fundo imobiliário RZTR11, com 6,39%, e a gigantesca Petrobras, a nossa PETR4, colaborando com 6,32%. É exatamente essa combinação de ações e fundos robustos que garante aquela chuva constante de dinheiro na nossa horta. Seguindo em frente, parte 2, a rentabilidade contra o CDI. Porque assim, dinheiro pingando na conta é bom demais. Mas a gente também precisa ter certeza de que a fazenda como um todo está se valorizando, certo? O CDI é nosso grande termômetro, a taxa básica que o mercado usa para medir a renda fixa. E, gente, os números não mentem. Nos últimos 12 meses, a nossa carteira entregou uma rentabilidade fenomenal de 19,23%. Isso quer dizer que a gente ficou quase 41% acima do CDI nesse mesmo período. É para provar de uma vez por todas que deixar dinheiro parado na poupança não está com nada. Uma gestão ativa e bem feita espanca as métricas padrão da renda fixa. E puxando todo o histórico da nossa jornada, a rentabilidade acumulada está batendo 29,80%. Tudo isso com um crescimento geral consolidado ali de pouco mais de 6%, que vem tanto dos nossos ganhos de capital quanto dos dividendos. Mantendo a nossa regra de focar na estratégia e esquecer um pouco as cifras absolutas, essa porcentagem aí é o que a gente tem que comemorar de verdade. Ela mostra que nosso patrimônio não só sobreviveu à inflação e às maluquices do mercado, mas cresceu forte e muito saudável. Parte 3, a divisão atual da carteira. Vamos ver a dieta do pasto. Para garantir que o nosso pasto nunca seque, mesmo se der uma baita estiagem, a palavra de ordem é diversificação. Hoje, o peso pesado da carteira está em 2 grandes pilares. As ações, com 41,91%, e os fundos imobiliários, os nossos FIIs, ali coladinhos com 40,84%. São essas 2 classes que trazem o grosso do dinheiro. Fora isso, a gente tem uma base muito sólida de 13,16% em ETFs, os fundos de índice, e aquele toque de pimenta com 4,09% em criptomoedas, focadas em Bitcoin, buscando uma estilingada mais agressiva.
E dentro desse ecossistema, nós temos os nossos touros premiados da exposição em ações. Dá uma olhada nisso. A ISA E4 deu um salto monumental de quase 80% na nossa carteira. O Banco BRB, pela BRB I11, entregou um lucro de mais de 53%. E de novo ela, a Petrobras, com quase 44% de ganho de capital. São esses acertos na mosca em teses específicas que puxam todo o nosso percentual para cima. Indo para a parte 4, as compras feitas em abril, a hora de plantar novas sementes. Por que investidor de verdade não deixa o dinheiro dormindo na gaveta? Pegamos o leite da colheita, juntamos com um aporte novo e a nossa entrada em campo em abril foi bem agressiva. A tática foi reinvestimento contínuo. Nas ações, a gente aproveitou para aumentar a posição na BB Seguridade, Semig, Taesa, Allos e Itaúsa. Nos fundos imobiliários, reforçamos os nossos tijolos comprando fundos logísticos e de renda urbana, tipo GGRC, Gari, TRXF e o Fatem 11. Mas o grande destaque mesmo de abril foi que a gente pesou a mão acumulando o nosso ETF LFTB11. Compramos lotes grandes, sem esquecer, claro, do nosso velho e bom aporte fracionado de Bitcoin para o longo prazo. Avançando para a parte 5, metas e próximos passos. Comprar por comprar não leva a lugar nenhum. A gente tem que ter uma bússola e comparar a realidade atual do nosso pasto com o nosso alvo ideal. Hoje a gente está com 42% em ações, mas a meta é cravar nos 50%. Por outro lado, nossos FIIs estão em 41%, sendo que a nossa estratégia pede um teto de 25%. Ou seja, a carteira está com um sobrepeso gigante nos imóveis. Os ETFs estão com 13% e precisam engordar até os 20%, e as criptos estão ali na medida certa. E é exatamente isso que dita de forma totalmente matemática o que a gente vai fazer no mês que vem. Sem emoção, puramente razão. A ordem é direcionar o capital novo com força para as ações, para chegar na nossa meta de 50%. Junto com isso, vamos continuar comprando ETFs para bater os 20%. E os FIIs? A gente vai tirar o pé do acelerador. Vamos pausar as compras pesadas neles e deixar que os aportes nas outras classes diluam essa porcentagem até ela cair naturalmente para os 25% ideais. É assim que uma meta de verdade blinda a carteira contra besteiras. E para fechar com chave de ouro, parte 6, a fuga da Previdência Social. Pessoal, tudo isso que a gente destrinchou até aqui, cada açãozinha comprada, cada centavo reinvestido, cada ajuste de meta, tudo isso tem um único, gigante e inegociável propósito. A essência de tudo isso aqui é buscar a independência total e absoluta do INSS. A realidade nua e crua é que a gente não pode terceirizar o nosso futuro para um sistema incerto. Construir o próprio patrimônio é a única rota de fuga segura para garantir que a aposentadoria não vire um pesadelo financeiro. Quem fica sentado esperando pelo Estado, infelizmente, está correndo um risco altíssimo. Então, o grande desafio que eu deixo registrado hoje é: assumam o controle. Plantar as próprias sementes hoje é a única forma de garantir a tranquilidade da sua colheita amanhã. É suado? É. Exige estudo, disciplina e acreditar de olhos fechados nos juros compostos. Mas o pasto está aí, vasto, só esperando quem tenha a coragem de começar. O sacrifício de aportar hoje é a liberdade de amanhã. E a pergunta que fica martelando para a gente fechar essa análise é a seguinte: quais sementes estão sendo plantadas hoje para garantir a sua verdadeira liberdade financeira de amanhã? Um forte abraço da manada e até o nosso próximo fechamento. É isso aí, bovinos! Estamos indo devagar, mas sempre investindo sem falhar todo mês. Que vem o próximo. É Money! Tchau!